Esse é um processo onde a gente vai decompor essas entregas e os trabalhos do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis. É como se eu tivesse criando as minhas histórias de usuário aqui para deixar meio que tá pronto para ser detalhado em atividades. É esse o objetivo, tá? Detalhar o meu projeto, decompor o meu projeto de forma que eu tenha pacotes menores e mais facilmente gerenciáveis. E entendam como facilmente gerenciável a um nível que eu consigo estimar com tranquilidade quanto é que custa esse pacote, quanto tempo eu vou precisar para construir ele e qual é o recurso necessário para a execução dele. Quando eu consigo estabelecer custo, prazo e recurso necessário, eu digo que este é um pacote facilmente gerenciável. Tá? Então, quais são as entregas? Eu tenho o plano de gerenciamento do projeto, especificamente o plano de escopo. Eu tenho a minha declaração do escopo, que acabou de ser feita no processo anterior, e o documento dos requisitos, que acabou de ser feito no processo que veio antes da declaração do escopo. Então, esse é o processo que vai pegar as 3 entregas anteriores. Eu pego o plano de gerenciamento do escopo, que foi feito no planejar o gerenciamento do escopo. Eu pego a documentação de requisitos, que foi elaborada no coletar requisitos. E eu pego a declaração do escopo, que foi feito no processo definir o escopo. Com base nesses 3 documentos, eu vou juntar aos fatores e ativos de processos organizacionais, vou fazer a decomposição, tendo apoio de um especialista ou não, e vou chegar ao quê? A minha linha de base do escopo. Na prática, é isso. Então, a minha estrutura analítica do projeto ela é utilizada em todos os projetos que usam abordagem preditiva. Aqui é uma dica para a prova, tá? Se você está numa questão no ambiente preditivo, parta do princípio que o projeto tem uma estrutura analítica de projeto. Todo projeto preditivo deve, por obrigação, ter uma estrutura analítica de projeto. Pelo menos para a prova, assuma esta afirmação como verdade. A declaração do escopo está para o ambiente preditivo, assim como o backlog do produto está para o ambiente ágil. Ambos têm a mesma função: deixar claro qual é o trabalho a ser realizado pelo projeto, decomposto sempre do maior nível de detalhe para o menor. A diferença é que a EAP eu construo toda no início do projeto, antes da execução, e o meu backlog eu vou trazendo maturidade, elaborando, priorizando e trazendo maior nível de informação já com o projeto em andamento. Tá? Essa é a diferença básica. Então, como entrada, como eu falei, eu vou ter basicamente as 3 saídas dos processos anteriores. O plano de gerenciamento de escopo, que vai definir como eu vou criar a minha estrutura analítica do projeto. Eu tenho a minha declaração do escopo e a minha documentação de requisitos, que serão base para eu construir e decompor o meu projeto em partes menores e mais facilmente gerenciáveis. Além de ter os fatores ambientais e ativos de processos organizacionais, tá? Como técnicas e ferramentas, basicamente uma, tá? A opinião especializada você pode ou não utilizar. Normalmente, como você já deve ter utilizado a opinião especializada nos processos de coletar requisitos e fazer a definição do escopo, dificilmente na hora de criar a EAP eu já não uso mais essa opinião especializada, mas não está errado utilizar, tá? Mas o que caracteriza mesmo a técnica e a ferramenta utilizada para criar a EAP é a nossa decomposição. A gente vai ver que esta mesma técnica é utilizada lá na frente para decompor o meu pacote de trabalho em atividades. Mas a decomposição nada mais é do que a divisão e subdivisão do escopo do projeto
em partes menores. Aí vocês podem perguntar, pô, Fabrício, mas qual é o nível ótimo de detalhamento? Depende. Se é uma entrega crítica, se é uma entrega importante para o projeto, se é uma atividade de caminho, se é um pacote do caminho crítico, aí vale a pena você decompor mais, detalhar mais. Se é uma entrega que não é tão relevante, não tem muita criticidade, se a gente já conhece bem como fazer e não está no caminho crítico, pô, não preciso ir tanto no detalhe. Como regra geral, existe o conceito da regra 8 ou 80. Um pacote de trabalho, ele deve ter duração de no mínimo 8 horas, de no máximo 80 horas. Ou seja, de um dia a 2 semanas. Só tomem um cuidado, porque dependendo do nível de detalhamento que você aplica aqui na estrutura analítica de projeto, isso vai influenciar diretamente em 2 fatores. No seu esforço de planejamento. Por quê? Quanto mais você detalha a sua estrutura analítica de projeto, mais pacotes de trabalho eu vou ter no meu projeto. Isso significa dizer que eu vou ter mais pacotes de trabalho para decompor em atividades. Se eu tenho mais decomposição de atividades, eu tenho mais atividades para estimar custo, estimar recurso, estimar duração. Eu tenho um cronograma também estendido. Então, o nível de detalhe do cronograma ele está diretamente associado ao detalhamento da sua estrutura analítica de projeto. E um segundo fator que influencia o nível de detalhamento dessa EAP é o nível de esforço de controle que você vai ter no seu projeto. Lógico, se eu tenho um cronograma com muito detalhamento de atividades, isso vai requerer da equipe de gestão um esforço maior de controle. São mais atividades para eu coletar. Quando é que iniciou? Quando é que concluiu? Quais são as folgas? Quanto custou? Porque lembre o seguinte, a estrutura analítica de projeto é o que define a estrutura que você vai levar para o seu cronograma. Então, se você detalha muito aqui, inevitavelmente você vai ter um cronograma também super detalhado. Agora, por outro lado, vocês não podem também, simplesmente com medo de aumentar o esforço de planejamento e de controle, fazer uma estrutura analítica no nível de fases, porque aí você fica sem controle. Você passa a não ter resposta para os questionamentos que serão feitos durante a execução do seu projeto. Se você não decompõe muito, você não vai ter o nível de detalhe suficiente para responder a perguntas do tipo: quando tal atividade será concluída? Você não sabe porque você não foi nesse nível de detalhe. Então, aqui, você precisa ter um cuidado especial na hora de definir o nível de detalhamento da sua estrutura analítica. Lembrem sempre, vai influenciar diretamente no esforço de planejamento e de controle, mas quanto mais você detalha, mais domínio você tem. Então, você precisa ver qual é o tamanho da sua equipe para você definir bem o tamanho do seu detalhamento, o nível de detalhamento. Não sei se isso ficou claro para todo mundo, mas tem uma relação muito próxima de decomposição dos pacotes de trabalho e a decomposição do nosso cronograma que a gente vai ver mais para frente, tá? Então, aqui é um exemplo de uma estrutura analítica de projeto para um sistema de aeronaves. Então, no primeiro nível ali eu tenho o quê? Gerenciamento do projeto, treinamentos, dados, veículo aéreo, equipamento de apoio, instalações, testes e avaliações. Ou seja, eu dividi o meu sistema de aeronave em 7 fases. E eu já peguei cada uma dessas fases e subdividi em pacotes de trabalho. Qual é a diferença de fases e de pacotes de trabalho? Pacote de trabalho é a caixinha que não tem caixinha abaixo. Se você chegou no nível mais baixo e eu não tenho mais decomposição desse pacote, dessa caixinha, significa dizer que este é o pacote de trabalho. Então, cada caixinha branca dessa aí
é um pacote de trabalho. Gerenciamento de engenharia, motor, corpo da aeronave, dados de engenharia, edifício base. Então, isso lá na frente, quando a gente for para o processo definir atividades, eu ainda vou pegar cada caixinha dessa e definir quais são as atividades que eu efetivamente preciso executar para fazer a entrega desse pacote de trabalho. Então, veja a relação direta entre EAP e cronograma. Quanto mais caixinhas eu tenho, mais atividades eu preciso detalhar lá na frente. Tá? Então, muito cuidado com esse nível de detalhamento para a gente não terminar se atrapalhando. É excelente você detalhar muito porque te dá domínio, mas você só faz isso quando você tem uma equipe dimensionada para isso, tá? Então, a estrutura analítica, ela é uma decomposição hierárquica, como a gente viu, e ela pode ser utilizada não apenas para mostrar de forma gráfica o nosso projeto, tá? E a prova gosta de cobrar esse tipo de questão, no sentido de, porra, uma EAP ela pode ser utilizada também para definir e controlar melhor as entregas, porque você tem de forma visual aquilo que foi entregue, aquilo que não foi entregue. Na indústria mesmo, a gente usa muito a questão de imprimir a minha estrutura analítica do projeto e à medida que você vai fazendo as entregas, você vai lá e risca. Você vai riscando. Então, você, de alguma forma, você consegue avaliar, você consegue analisar o progresso do projeto, né? Da mesma forma que o Kanban, você tem lá a esteira e vai evoluindo com os post-its, na preditiva você pode colar a sua estrutura analítica do projeto e ir rabiscando em cima de cada um dos pacotes de trabalho, mostrando a evolução daquilo que está em andamento, daquilo que foi concluído, daquilo que ainda está pendente. Então, além de ser ferramenta para controlar as entregas, a gente aumenta a exatidão nas estimativas de tempo e custo. E aqui é o que eu falei. Quanto mais você detalha, mais fácil fica de estimar tempo e custo. Quando a gente for estudar os processos de estimativa, a gente vai ver que você estimar dos pacotes de trabalho para o topo é uma estimativa sempre com maior exatidão. Por quê? Porque você partiu do detalhe. Você estimando no detalhe, indo, acumulando nos pacotes, nas fases, nas subfases e no projeto, é sempre uma estimativa mais confiável do que simplesmente, por analogia, você dizer, não, esse projeto vai custar 100 milhões de reais sem ter feito esse trabalho de detalhamento. Então, além disso, a estrutura analítica define uma base de referência para medição e controle do desempenho. Facilita a definição clara de responsabilidades. Eu posso, em cada uma dessas caixinhas, definir quem é o dono da caixinha, quem é o responsável por entregar aquele pacote de trabalho. É uma excelente ferramenta de comunicação interna e externa. Eu posso usar isso como relatório de reporte para o meu cliente, colocar minha estrutura analítica, criar a legenda de entregue, em andamento, pendente, e toda semana, mandar para o meu cliente atualizando. Então, é o que eu brinco com o Bruninho, que ele diz assim, não, se eu tiver a opção de conduzir um projeto e tiver o direito a escolher apenas um processo, eu escolho criar a EAP. Porque além de me dar clareza no que eu preciso fazer, eu posso utilizar ela para estimar o custo, ver a questão do prazo, quando cada uma precisa ser entregue. Eu defino os papéis e responsabilidades dentro da minha AP, eu uso como ferramenta de comunicação, então é uma ferramenta muito dinâmica. Você consegue fazer muitas coisas em cima da estrutura analítica do projeto. Nos meus projetos de parada, eu fazia orçamento com base na estrutura analítica do projeto. Eu tinha o custo individual por pacote de trabalho. Então, de fato, é uma ferramenta para o ambiente preditivo de extrema importância, tá? E embaixo está aí a observação que eu acabei de fazer com relação à decomposição excessiva, tá?
é o único cuidado que a gente precisa ter. Fazer uma decomposição adequada para o tamanho da nossa equipe de gestão, tá?